começando o quadro Na Trilha do Sabor. Hoje vamos conferir pratos portugueses. Durante 322 anos, o nosso país esteve sob o domínio de Portugal. E a mais evidente herança portuguesa para a cultura brasileira é, claro, a língua portuguesa. Herdamos deles ainda a religião católica, os instrumentos musicais como a viola, o bicho-papão, a cuca e o lobisomem do nosso folclore e até as nossas duas festas mais populares, que são o Carnaval e as festas juninas. E na culinária, muitos pratos considerados típicos da gastronomia brasileira são resultados de adaptações da culinária portuguesa. Alguns exemplos são as feijoadas, o quindim, o caldo verde, a bacalhoada e até mesmo o nosso pão de queijo mineiro. O programa apresenta hoje a influência da gastronomia portuguesa na formação da culinária brasileira e mineira. E para falar sobre cultura portuguesa, hoje Jamal, que tem influência portuguesa e influência também libanesa na sua cultura. Tudo bem, Jamal? Tudo. Boa tarde. Muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço, né, por a gente estar participando. Importante isso. A gente contribuir um pouco com o que a gente tem, né? A influência portuguesa na sua vida ela é bem intensa. Isso. Conta um pouquinho da sua trajetória e da trajetória da sua família portuguesa. Na primeira década do século passado, meu avô foi convidado para vir aqui para o Brasil, porque estava nessa época um programa de expansão de estradas e estavam ligando Belo Horizonte a Araxá. E ele foi convidado e ele veio para o Brasil trabalhar justamente nessa abertura dessas estradas. A partir disso, ele passando lá pela região de Pará de Minas, Pitangui, e naquela época eles ficavam hospedados em fazenda, uma série de coisas diferentes de hoje, né? E ele conheceu minha avó. E logo em seguida casaram e ela continuou acompanhando ele pela estrada. Então, todos os acampamentos até chegar em Araxá. Olha, sua avó foi companheira. Foi companheira, né? Houve um momento que essa confusão que nós estamos vivendo, eu achei melhor tentar também passar para os filhos uma outra cidadania, uma vez que eu tenho direito por lei, né? Todo neto de português ele pode conseguir a cidadania. E eu comecei a mexer com essa parte de documentação dele. Com essas procuras, acabei descobrindo de onde ele era, lá em Portugal. Eu queria conhecer também o berço, né, da família. Eu viajo muito e tal, e eu tirei um mês para ir para Portugal para conhecer toda essa parte. E esse lugar aí chama Póvoa do Lanhoso. Ele é um distrito de Braga e fica bem no norte do Portugal. Como que a arte portuguesa vem influenciando na sua arte? Quer dizer, você já quer mudar para Portugal, sinal que tem muita influência. Influência portuguesa em termos de arte, nós temos muita parte do barroco, né? Que se você vê, Portugal inteiro, ela explora muito o barroco e com a vinda aqui para o Brasil, da colonização, ela trouxe muito essa arte. Então ela é muito igual, sabe? Tem lugar, por exemplo, você chega em Portugal, parece que você está entrando em Mariana, Ouro Preto, sabe? De tal a semelhança, sabe, dos lugares. E como que a sua família portuguesa influenciou, por exemplo, na sua vida? A influência propriamente dita do meu avô sobre a família, ela baseou exatamente em cima da minha avó. A minha avó mineira, como eu te falei, sempre da família rural. Então ela tinha toda a culinária e todos os costumes mineiros do interior. Com o casamento com esse português, então ele realmente influenciou ela nessa parte gastronômica e que a gente lembrava muito bem as formas dela fazer alimentação para... isso aí foi seu avô que me ensinou, isso aí, sabe, foi desse jeito. Basicamente na parte de doces.
sabe? Que ele parece que gostava muito dessa parte de doce e também essa parte de preparar carnes, sabe? Que é semelhante ao gaúcho, sabe? São carnes na brasa, esse negócio todo. O uso também de azeite, esses outros condimentos que nós não tínhamos, né? Então tem tudo isso. Conta pra gente alguma curiosidade sobre a gastronomia portuguesa e a influência da gastronomia portuguesa no Brasil, que muita gente não conhece. Como eu te falei, eu por conhecer muito pouco, eu queria aprofundar mais na origem do meu avô, eu fui até lá, onde ele nasceu, onde que a família vive e tal, que chama Póvoa do Lanhoso, que é no norte de Portugal, que eu falei. E chegando lá, um dia nós fomos almoçar, e eu sentei no restaurante e eu perguntei qual era o prato, como sempre, né, qual era o prato do dia e qual era o prato típico, e por surpresa eles me trouxeram uma bela de uma feijoada. Feijoada. Eu perguntei para ele, mas feijoada de vocês é? Então, só que a feijoada deles é um pouco diferente, quer dizer, aquele contexto todo de misturas e tudo, mas assim, o principal deles é que usam um feijão grande, vermelho, muito pé de porco e muitos embutidos. Então, assim, bem semelhante. Né? Depois a gente foi olhar mais para frente, o porquê do feijão preto e dos outros condimentos, justamente já é quando eles trouxeram para o Brasil, né? essa iguaria, e os escravos modificaram com as regalias que eles tinham, né, quando tinham, né? Então essa aí foi muito interessante para mim, saber que a feijoada, né, é um dos pratos típicos, né? E eu cheguei até a perguntar, e eu falei, mas como? Eu falei, desde quando nós conhecemos feijão. Então eu fui querer saber quando foi no século XVI que começou essa parte de feijão aparecer. O azeite, os temperos. Sim, o azeite é riquíssimo, né, de Portugal, inclusive é interessante lá que você tem feiras e feiras de azeite. Vamos para mais uma pausa. Voltamos já!